Oi, pessoal. Saudações orgânicas para todos vocês. Hoje eu quero ler um trecho de uma palavra aqui na Bíblia para vocês. Mas antes vamos fazer o nosso ritual, né? O nosso ritual de abertura dos portais. Vamos falar a palavra mágica Haka Shamalaya. Haka Shamalaya, Haka Shamalaya, Haka Shamalaya, Haka Shamalaya, Haka Shamalaya, Haka Shamalaya. Depois de abertos os portais sagrados, vamos deixar a vela aqui em cima para iluminar os nossos caminhos, né? E então vamos abrir o texto onde for revelado, né? Vamos abrir. Você pega a Bíblia assim, na frente da vela, e você abre e olha onde saiu, né? Vamos ler aqui. Saiu em Neemias 13. Vamos ler o 8, que foi onde eu coloquei a vista primeiro. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. 13 de Neemias. E o versículo 8, agora o 9. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as oferendas de jantares e incensos. Também entendi que o quinhão dos sacerdotes devia ser dado, de maneira que os sacerdotes, os cantores que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Haka Shamalaya, Haka Shamalaya, Haka Shamalaya. Está consagrado o texto de Neemias 13, 8 e 9, né? O profeta procura os sacerdotes, né? E observa e vê que o templo está abandonado, né? Nós não devemos abandonar o templo, né? Quando a gente abandona o templo se corrompe, né? A corrupção do templo é a pior fase de toda a vida orgânica. Nós devemos buscar uma vida orgânica que seja perfeita, que seja memorável. Bom, pessoal, o que o profeta procura? O profeta procura abençoar o templo. O profeta procura cuidar da igreja. E o que eu, enquanto profeta espiritualizado, divino, celestial, sacerdote supremo da Igreja Orgânica, quero propor para vocês? Uma conexão com o templo. A gente precisa construir o templo de Deus para a gente produzir o nosso alimento. O templo é o local onde nós vamos falar sobre os alimentos, planejar a nossa atividade e adorar o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que nos alimenta, é o Deus que nos dá a terra, é o Deus que nos dá a cenoura, a beterraba, a batata, o arroz, o feijão, né, o trigo, né, o peixe. É o alimento que a gente busca na natureza. E nós só teremos alimento se nós buscarmos uma conexão maior com o templo. O templo é o nosso corpo, mas o templo também é a natureza, o templo também é a terra, né? Nós descartamos muita coisa que a gente acha que é lixo na natureza, mas não é lixo, né? Tem muita coisa, por exemplo, uma garrafa de plástico, né, que a gente joga na natureza. A gente bebe a água e depois joga a garrafa. Essa garrafa, ela não é lixo, ela é um plástico. Esse plástico tem que voltar a ser plástico, o outro plástico tem que voltar a ser plástico, o outro plástico tem que voltar a ser plástico. Assim é tudo na natureza. Na natureza, nada se destrói, tudo se transforma, né?
É essa filosofia que nós temos que observar, colocar em reflexão, analisar. Quando você vai descartar uma garrafa PET, guarda a tampa. Guarda a tampa da garrafa. A tampa da garrafa também tem valor. A garrafa também tem valor. Se você joga essa garrafa no lixo, você está jogando recursos no lixo, está jogando recurso natural, você está descartando dinheiro, você está tomando prejuízo, jogando dinheiro fora, jogando esforço seu fora, né? Então, assim, o que você tem que fazer quando você utiliza a garrafa? Lava a garrafa, amassa a garrafa e guarda a garrafa para você descartar no lugar certo que vai fazer a reciclagem. Não joga a garrafa no lixo, a garrafa não é lixo, né? Lixo é aquilo que já não tem mais valor, que já não pode mais ser aproveitado, né? Mas a garrafa não, a garrafa é algo que pode ser aproveitado. Assim somos nós. Você não vai jogar a sua mãe no lixo, você não vai jogar o seu irmão no lixo, você não vai jogar o seu vizinho no lixo, você não vai jogar aquele parente seu que usa droga, que é drogado, no lixo, só porque ele é drogado, só porque ele é dependente químico, né? Você tem que ajudar a pessoa tem que ser reciclada. Essa ideia de reciclar gente também não é uma ideia muito legal, mas é uma ideia que podemos tirar dessa nova forma de vida comercial que a gente está vivendo, que tudo é mercadoria, tudo é produto, tudo se transforma em produto. As relações pessoais estão se transformando em produto. As relações pessoais, imagina, né? As relações pessoais não são mercadoria. Você não pode dizer quanto vale um abraço, quanto vale um carinho, quanto vale um afeto, quanto vale um beijo, né? Mas nessa sociedade mercadológica, mercantilista, tudo tem preço, né? Imperialista, nós vivemos uma sociedade imperialista. Os homens poderosos querem tomar tudo dos outros. Querem tomar a terra, querem tomar os minerais, querem tomar inclusive as pessoas. Eles descartam as pessoas, eliminam gerações inteiras, se for necessário, para que eles tomem posse daqueles minerais que tem naquela terra para poder fazer coisa, para poder vender coisa, para poder ganhar dinheiro com coisa, vendendo coisa. Então nós temos que romper esse ciclo. Nós temos que romper esse ciclo produzindo o nosso próprio alimento. Produzindo o nosso próprio alimento sem veneno, sem agrotóxicos, sem químicas, sem produtos carcinogênicos. Vocês sabiam que existem produtos carcinogênicos que são usados nas plantações de alimento? É sério, gente. Produtos carcinogênicos são produtos que provocam câncer, né? Eu tenho um amigo que teve câncer, foi lá para o hospital e abandonaram ele lá numa sala com mais 16 pessoas. Por quê? Porque já não tinha mais condições de tratar a pessoa. A pessoa é pobre, não tem dinheiro para comprar os remédios que eles querem que compre, porque lá não tem, lá no hospital, não tem o remédio lá. A verba foi tudo gasta com outras coisas mais úteis, né? Com outras coisas mais empreendedoras, né? Então, assim, as pessoas são descartadas como lixo nessa sociedade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lixo não é gente e gente não é lixo. Quando o profeta foi lá no templo e viu que o templo estava abandonado, que as pessoas não ajudavam aquelas que cantavam, não ajudavam os sacerdotes que faziam o culto, o sacerdote que cuidava das pessoas que iam lá no templo. O templo é tijolo, é pedra, né? Mas o templo é para abrigar as pessoas. Na nossa igreja orgânica, organológica, da filosofia organológica, da conscienciologia organológica, nós vamos construir um grande templo, que vai ser uma grande nave que vai abrigar as pessoas. Nós queremos abrigar as pessoas. Todos nós precisamos de abrigo, de cuidado. Nós precisamos de abrigar as pessoas, e esse abrigo é aonde?
É no templo de Deus. O templo de Deus tem que servir de abrigo para as pessoas. Então, eu quero convidar vocês, neste dia 7 de julho de 2025, né, no pós-pandemia, no pós-vacina, né, que não tem vacina, não querem vacinar as pessoas para as pessoas morrer e eles deixarem de receber a aposentadoria, né? Então, nesse dia 7, no pós-Covid, no pós-vacina, vamos nos unir. Eu quero convidar vocês para fazerem parte desse grande projeto da Igreja Orgânica da Conscienciologia Organológica. A Conscienciologia Organológica, esta estrutura filosófica, essa estrutura de filosofia pura que vai nos conectar com os outros mundos, com o pensamento, com a mente. A nossa mente é poderosa, nós podemos transformar o mundo com a nossa mente. Você pode fazer chover com a sua mente, você pode acalmar os tempos, você pode acalmar as nuvens com a sua mente. Você entra em contato com as pessoas que não estão mais entre nós, mas estão aqui nos ouvindo e tentando fazer contato. Por que a gente não faz contato com esse mundo, com essa realidade e com os outros mundos que estão conectados? Ou vocês acham que os universos e os anversos e os pós-versos, existem os universos, os transversos, os pós-versos, os biversos, os diversos, essa diversidade triuniversal tem que ser trabalhada em nossa mente. Vocês têm que compreender esse grande mistério, esse segredo da Psofia, esse segredo da Psofia, da consciência organológica. Venha conhecer os mistérios. Eu vou revelar para vocês os mistérios e os segredos da conscienciologia. Dentro da nossa mente, nós temos o nosso inconsciente, o subconsciente e a consciência. Vocês perceberam? 3 etapas diferentes. Nós temos a consciência, que é a nossa capacidade de saber onde a gente está, o que nós somos, qual que é o nosso objetivo, quais são os nossos projetos, o que nós temos que fazer para sermos o que somos, né? Essa é a consciência. Nós temos a capacidade de tomar consciência do que nós somos, né? Essas 3 etapas, aí a segunda etapa vem o subconsciente. O subconsciente é aquela parte da mente que você acessa com estratégias, com meios, com filosofia, com metodologia. Se você usa a ciência, a metodologia científica para acessar o seu subconsciente, você pode alimentar o seu subconsciente com informações produtivas, com objetivos produtivos, e aí você vai entender o projeto de vida ao qual você está preparado desde os tempos primordiais, desde antes de você nascer. Esta luz já brilhava dentro de você. Esta luz é a luz que brilha. Olhe para a luz e converse com a luz, e fale com a luz, e profetize na luz, e faça a luz brilhar dentro de você. Não é só a luz brilhando aqui. A luz tem que brilhar dentro de você. Isso é o seu subconsciente. E aí tem a parte mais importante. E como é a parte mais importante da nossa mente, é a parte mais difícil de ser acessada, que é o inconsciente. O inconsciente está dentro, no meio de tudo, na parte mais inacessível da mente. Essa parte, geralmente, em algumas pessoas, em alguns indivíduos, só é possível ser acessado com hipnose, com métodos científicos de fazer dormir a consciência para acordar o inconsciente. Nada mais é. A hipnose é isso. Você faz dormir o consciente
para acordar o inconsciente. Essa é a forma mais importante, mais ágil, mais prática de se atingir o objetivo de controle da mente. Você já ouviu falar de pessoas descontroladas? Todo mundo tem medo desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. São pessoas descontroladas. São pessoas difíceis de você conviver. São pessoas que só criam problema para elas e para os outros. Essas pessoas, nós temos que acessar o inconsciente. Nós temos que acessar o inconsciente dessas pessoas. Só que assim, o consciente dela, ela tem que estar consciente de que ela quer ter o seu inconsciente acessado, né? Então, venham comigo fazer o curso do controle da mente. Venha comigo aqui na Igreja Orgânica, Organológica, da Conscienciologia Orgânica. Nós vamos praticar esse conhecimento filosófico. Nós vamos praticar esse conhecimento espiritual que os grandes profetas já usavam. Daniel controlou a mente dos leões dentro da cova. Moisés abriu as águas do oceano para as pessoas passarem em seco. E depois fechou para o faraó ficar lá nadando. Está nadando até hoje o faraó lá. Você quer conversar com o faraó? Eu vou te ensinar como que conversa com o faraó. Ele está lá, na beira do oceano, tentando atravessar o oceano até hoje. Moisés abriu o oceano. Daniel calou a boca dos leões quando ele foi castigado, foi condenado à morte e jogado num lugar chamado cova. Eles chamam de cova. Um lugar onde tinha leões, né? O Elias chamou uma nave espacial para levar ele embora. Eliseu, o amigo dele, ficou na Terra para terminar o trabalho que eles estavam fazendo aqui nesse planeta. Elias foi para o outro planeta, continuar o trabalho dele lá nos outros planetas. Para isso ele chamou uma nave. Eliseu disse que era um carro de fogo, né? Um carro de fogo é uma nave espacial, gente. Vocês não têm consciência disso? Elias chamou uma nave espacial para vir buscar ele. É como você chama um táxi, é como você chamar um Uber. Hoje você chama o Uber vem, te leva, né? O Uber veio, levou o Elias, né? O Elias foi subido, para um carro de fogo para o céu. Era uma nave espacial, ele tinha contatos especiais, ele tinha essas técnicas que eu estou falando com vocês. Ou vocês acham que eu não converso com o pessoal das naves espaciais, né? Vocês acham que esses sinais que os pilotos de avião andam vendo por aí não são naves espaciais? Os extraterrestres, minha gente. A Hollywood enfiou na nossa cabeça que extraterrestre é aquele povinho de cara feia, com corpinho esquelético e com aqueles olhos esbugalhados verdes, né, que bota medo em todo mundo. Isso é uma técnica para fazer você não acreditar na capacidade que nós temos de fazer contato com os extraterrestres, com os extraterras. Nós vamos te ensinar a fazer esses contatos e você vai ver que você tem parente lá. E você vai saber que você também está lá. Eu vivo em pelo menos 15 planetas. Aqui nesta terra eu sou um sacerdote. Lá na outra terra sou sacerdote. Na outra terra sou sacerdote. Na outra terra sou sacerdote. Em mais de 15 planetas eu já estive. Eu estive lá. Conversei com as pessoas de lá. Eu sei como que são os outros mundos. E quero revelar isso para você. Venha fazer parte desse grupo.
orgânico, da consciência organológica. Essa parte eu deixei para o final, porque é só para aqueles que chegarem até o final. Chegou o fim, estamos no final. Falei da consciência, da inconsciência e do subconsciente. Agora você já sabe de uma parte do segredo. Venha para a igreja da conscienciologia orgânica, que eu vou te ensinar os outros segredos. Aleluia! Hakashamalaya, Alakashalanta, Alamalanta, 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 Alamalanta.